Que Deus ilumine e abençoe sua vida, sua casa e sua família. Hoje, quinta-feira, nós damos uma atenção toda especial à casa, à família, ao lar, ao casamento, porque cremos que depois de Deus, o mais importante é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso matrimônio e, infelizmente, muitos são os lares sendo destruídos, casamentos desfeitos, por tudo e mais alguma coisa. Problemas, situações difíceis, familiares que se metem, invejas, maldições hereditárias, mas seja qual for o problema familiar, há solução. Que o diga o senhor José e a senhora Adelaide. O meu pai era muito alcoólatra e muito mauzinho com a bebida. Na minha criação, desde que me conheço, foi sempre uma vida muito complicada, derivado ao problema de álcool. A gente não tínhamos paz, a gente não tínhamos um amor de pai, a gente não tínhamos, portanto, sossego. O meu pai era um homem que esfaqueava uma pessoa qualquer quando tratasse mal, chegou a esfaquear a minha mãe. Ele até incendiou a nossa casa. A gente ficámos sem nada, a gente ficámos só com a roupa que tínhamos no corpo. Eu, a minha mãe e meus irmãos. E, portanto, a gente fomos obrigados a arranjar, portanto, uma casa para nós vivermos. Mas ele depois foi para a prisão, ele esteve preso muito tempo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar na construção civil, onde era muito pesado, era novinho, porque já eu queria... Pronto, eu fui ser um menino otimista. Já que não fui estudar, fui trabalhar, para ajudar a minha mãe e meus irmãos. Eu praticamente é que fui o homem da casa. Muito trabalho, sem descanso, era novinho, e pelos e tal. Aquilo começou, os ossos começaram, portanto, a ter esse problema, né? E foi aí que, pronto, tive muitos anos mesmo, até à volta de 15 anos, sem dormir uma noite de seguida. Dormia no chão, no sofá não podia estar, havia dias que não conseguia conduzir, havia dias que não podia subir um passeio, derivado ao problema de coluna que eu tinha. Eu, quando comecei a descobrir que o álcool me dormia, portanto, ficava dormente, tinha que ter sempre uma garrafa de vinho ao pé de mim para trabalhar. Andava sempre, cheguei a andar um mês bêbado. Eu cheguei a beber uma garrafa de whisky numa noite. E fumava, porque também, além de ter o vício do álcool, também tinha o vício de fumar. Cheguei a fumar droga e por aí fora, mas pronto, mas isso foi muito pouco. Mas agora, tanto fumar, fumei 20 anos. A família dele era conhecida por muitos desacatos, pronto. Quando eu o conheci e começámos a namorar mais, eu com pena dele, por assim dizer, pronto. A minha mãe não queria, o meu pai não queria, porque o pai dele era assim, eles tinham medo dele, pronto, se tornar como o pai, pronto, mas eu segui em frente, pronto. E assim tivemos ainda aí uns aninhos que ele teve estável, depois começou também na bebida. Eu casei-me com o meu marido com 17 anos. Tive o meu primeiro filho com 17 anos. E aí tudo bem, ele calmo, calmíssimo, uma vida estável, trabalhador. Passados uns aninhos, as coisas começaram a complicar-se. Pronto. No meu segundo filho, a primeira noite que o meu marido ficou fora de casa, estava eu já no final do tempo de gravidez do meu filho. Eu naquela noite passei mal. Porque naquela altura nós não tínhamos telefones como é hoje, né? Eu estava desesperada sem saber o que lhe tinha acontecido, porque ele disse: eu vou tomar um café e não demoro. Ele passou a noite inteira, só voltou no outro dia de manhã. Procurei o que é que se estava a passar, porque é que ele tinha feito aquilo. Estive com os amigos e de conversa aqui, conversa ali, e assim passou o tempo. Mas não foi só aquela noite, a partir daí começou muitas noites. Foi noite sem fim, os fins de semana dele eram sempre fora, bêbado pronto, mesmo alcoolizado. Ele não tinha um dia que ele não viesse alcoolizado para casa. É assim, eu agredida fisicamente nunca fui, mas verbalmente sim. Chegou-me a dizer que estava em boates com outras mulheres. Ele confessava mesmo isto. E eu ficava mal.
E foi aí que eu várias vezes pensei no suicídio. Estava-me a sentir rejeitada, porque nós éramos felizes, de repente ele começou-me a trocar por outras mulheres, eu sentia-me frustrada, sentia-me triste, sentia-me magoada, a vida para mim já não fazia sentido. Só que na hora que eu ia para fazer aquilo, eu lembrava-me dos meus filhos, porque ele também não dava a atenção que os nossos filhos precisavam. Os meus filhos, praticamente em pequenos bebés, nunca tiveram o colo do pai, nunca tiveram a atenção que uma criança necessita. Pronto, eu naquela altura eu era a mãe e o pai. Ele só era pai para quê? Para trazer o salário para casa, a comida para casa. Havia dias, pronto, que eu jurava, não ia fazer mais, que não bebia mais, eu não fazia mais aquilo, não ia mais para aqui, não ia mais para lá, mas a jura era por poucos dias. Então ela sofria. Claro que, qual é a mulher que vai aguentar um homem assim? Ele um dia chegou-me a casa e disse, olha, fui convidado para ir a uma igreja. E eu disse, vais a uma igreja? Porque é assim, eu sou muito sincera, eu nunca acreditei naquilo que ele acreditava. Ele chegou a ir lá para Fátima, eu ia com ele, mas aquilo a mim, eu ia para passear. Pronto, eu nunca acreditei em nada dessas coisas. Pronto, e ele então disse-me que ia à igreja, a uma igreja, que a prima lhe tinha convidado. E eu disse, uma igreja? Sim, ali no Barré. Então vai. Só que o passado dos dias eu comecei a ver uma mudança nele. Nesse dia ele chegou muito feliz que já não tinha dores na coluna. Eu disse, estás a gozar, estás a brincar. Estou-te a dizer, eu corri à igreja e não tenho dores na coluna. E eu disse, estás a brincar comigo. A gente vamos ver. Ele foi passando os dias e eu a ver que ele realmente estava melhor. Deixou de beber, aquilo passou uma semana, 2 semanas, as noites acabaram. E ele sempre a convidar-me. E um dia ele convidou-me e eu disse, então vai, hoje eu vou ver a tua igreja onde tu andas. E fui. E fiquei. Mas no dia que lá cheguei, na igreja, parecia um velhinho, tudo encurvado. Pronto, o pastor fez a oração e tal. Quem tem problemas de coluna e não sei quantos, vem à frente. Eu fui. Aí a oração parou. Quem tinha problemas comigo, quando vou levantar o braço, quase que o braço saía. Ai, muito levinho. Depois o pastor, você aí, o que é que você tinha? Problemas de coluna. Então, mas problemas de coluna, eu não podia fazer peso, eu quase que não podia comigo. Então vem aqui fazer, eu agarrei uma coluna, levantei aquilo ao ar e disse, então você, eu não podia correr, não podia fazer, não podia. Então corre lá, corre abaixo e acima na igreja. Disse, opá, eu estou novo. E foi a partir daí que entreguei-me também de alma e coração, e de corpo e alma e espírito a Jesus. E foi um grande testemunho para os meus irmãos, para a minha família, foi um grande testemunho porque eles sabiam que eu sofria da coluna. A gente temos tido muitas vitórias na nossa vida, no nosso casamento, porque sempre fomos unidos a partir daí, sempre amigos, não sabemos o que é uma discussão. É claro que a gente temos, qualquer casal tem um diálogo assim, mas é uma coisa saudável, uma coisa que se compreendemos, é bonita, é uma coisa linda. Fica ali, podemos ter coisa, mas fica por ali. Fica por ali. Não há mais. Em minutos ou em segundos, que não há hipótese. Hoje sei que ela é feliz comigo, mas eu sei que ela não era feliz. Pronto, naquelas situações é um bocado complicado. Qual é o casal que aguenta? Qual é a mulher que aguenta? Um homem como eu era? Ninguém. Somos felizes. O que Deus fez com o senhor José, a dona Adelaide, Ele quer fazer também consigo, com a sua casa, com a sua família. Essa transformação pode e vai chegar até si, até o seu casamento, até os seus pais, até os seus filhos. Agora, isso depende de que pelo menos um busque a Deus pelo seu lar. Apenas um. Se uma pessoa da família busca a Deus em favor da sua casa, Deus começa a agir. Não que ele precise dessa pessoa, não, mas a família precisa de um intercessor. Deus não precisa de si, de mim, de nós, mas a nossa família precisa que pelo menos
Interceda, lute, persevere, insiste ou insista. Por isso a senhora, o senhor, você jovem, que está passando problemas na sua casa, na sua família, doenças, brigas, confusões, discussões, ciúmes, infidelidade, enfim, seja qual for o problema, venha hoje lutar pela sua casa, traga as fotos dos seus familiares. Se você quiser conversar, falar, nós ali estaremos para lhe atender. O importante é que nós venhamos assumir a responsabilidade de ajudar a nossa casa, de ajudar a nossa família. Temos às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, temos também às 3 da tarde e às 7h30 da noite, que são reuniões da família e também a terapia do amor para todos os casais, para todos os solteiros. Nós estamos no mês de maio, o mês da família, e estamos investindo forte às quintas-feiras para que o seu casamento, a sua família, o seu lar, seja um pedacinho do céu. No nosso cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. Qualquer informação sobre a Igreja Universal mais próxima da sua casa, ou um desabafo, uma orientação, um pedido de ajuda, uma oração, você pode ligar o 21 836 8008. Tristeza, depressão, pobreza. A minha mãe ficou louca. Encontramos em casa trabalhos. Encontrávamos moedas espalhadas pelos quintais de casa. Meu nome é Felisbela Monteiro. Fui vítima de um ritual. Minha família, desde muito nova, sempre encontramos em casa trabalhos de bruxaria, tristeza, depressão. Depois dessas situações todas, desses problemas todos, veio culminar em vários problemas na família. Entre eles, a minha mãe ficou com problemas espirituais, no caso, ficou mesmo louca. Então, tudo isso fez com que eu viesse a ter uma depressão e tinha uma gastrite nervosa. A minha família sempre foi uma família muito problemática. Desde muito nova, sempre vi em casa vários problemas de, por exemplo, pobreza. Tudo isso derivou-se ao facto de nós encontrarmos vários trabalhos de bruxaria em casa, nos quintais de casa. No jardim de casa encontramos trabalhos enterrados, restos de comida, retalhos de tecidos. Encontramos durante muitos anos, encontramos constantemente vários trabalhos. Uma das consequências era, sempre que isso acontecia, em relação, por exemplo, às moedas, quando encontrávamos as moedas e até notas também encontrávamos em casa, os eletrodomésticos avariavam-se todos. Meu pai ficava sempre desempregado, chegávamos à miséria total. Havia situações que ficávamos mesmo sem o que comer, devido a estes rituais. Mas tinha a minha mãe ali, que era no fundo o nosso porto seguro, e ela tentava sempre contornar as situações. E o fundo do poço surgiu quando ela foi atingida, digamos assim, quando ela começou a ficar louca ali para nós. Foi o nosso fundo do poço, porque ela era o nosso porto seguro, né? Então, a partir daí, a situação veio a piorar. Foi aí que depois veio a depressão também. A situação agravou-se de tal forma que ela passou a ser agressiva, e ela gritava dia e noite, e chegava até nos últimos anos que ela ficou assim, ela chegava a dormir com faca debaixo da almofada e acordava ao meio da noite como se estivesse a esfaquear alguém. Foi nesta situação desesperadora que nós chegamos ao centro de ajuda. Na altura, uma amiga da minha mãe foi lá à minha casa visitá-la e ficou muito triste ao ver a minha mãe naquela situação, porque ela já tinha conhecido a minha mãe antes e sabia como a minha mãe era.
E então foi aí que convidou-nos para virmos ao Centro de Ajuda. E foi assim que conhecemos o Centro de Ajuda, começámos a participar das reuniões de libertação e foi assim que a minha mãe foi liberta, ou está liberta. O primeiro sinal que nós sentimos foi que de facto havia uma esperança de que as coisas podiam mudar. Porque nós já tínhamos recorrido aos médicos, já não sabíamos para onde recorrer. Então vimos que havia uma esperança, que havia uma possibilidade da minha mãe ficar curada, ser liberta. Hoje a minha mãe está bem, hoje ela sai, vai fazer caminhadas. Hoje tenho uma sobrinha pequenina que a minha mãe cuida, que antes era impensável deixá-la com alguém. Aliás, nós quando íamos trabalhar, mas com aquele receio, que será que vai acontecer, deixá-la sozinha em casa naquela situação. Mas hoje ela cuida da minha sobrinha, hoje está tudo bem. Eu mudei porque eu quando vim para o Centro de Ajuda eu estava numa situação de depressão. Por causa das várias situações na família, eu estava com depressão. E depois de vir para o Centro de Ajuda, isso saiu de mim, essa depressão, essa gastrite que tinha também. Hoje sou feliz, hoje sou alegre, tudo mudou. Hoje eu e a minha família somos livres de qualquer maldição. Eu era depressiva, eu sofria de depressão com complexos de inferioridade, eu não tinha visão assim de como seria o meu futuro. Eu vivia um inferno dentro de casa, sempre com brigas, nunca conseguia entender com a minha mãe. Na escola também não conseguiria tirar positivas nos testes. Eu vivia um inferno. Por essa depressão eu pensei em suicídio, eu tentei me automutilar várias vezes. Comecei a adquirir também manias de me morder os dedos, de me arranhar também. Tentar expressar o vazio que eu carregava dentro de mim. Conheci a Yurde através da minha mãe. A minha mãe estava a passar por problemas financeiros e através de um dia ela veio e entrou na igreja. E por ela, né, a minha mãe começou a participar dessas correntes de oração e ela também acabou por me trazer. Foi assim que eu cheguei aqui. Hoje eu estou liberta, já não sofro mais com complexos de inferioridade. Hoje eu restabeleci os meus sonhos, tenho visão do que é que eu vou fazer no futuro. Sou totalmente transformada, já não carrego mais a depressão, já não carrego dentro de mim o vazio. Hoje sou realizada e completa, sim. A Yurde deu-me paz diante daquela confusão toda, diante daquilo tudo que eu passei. Hoje eu realmente sei o que é paz. E amanhã, sexta-feira, temos a grande sexta-feira 13, a quebra, o desmanche de todas as maldições. Estamos passando pelo caminho do sal e determinando que assim como bom é o sal, tudo que é mal, tudo que não presta, que tem estado na sua vida, que tem estado na sua casa, que tem estado a amarrar ou prender o seu trabalho, que tem estado a amarrar, a prender os seus estudos, os seus objetivos, tudo isso seja arrancado, cancelado, destruído pela nossa fé no Todo-Poderoso. Então a senhora, o senhor, que nota, percebe ou desconfia que foi vítima de um bruxedo, de um feitiço, de uma praga, de uma inveja, uma maldição hereditária, coisas estranhas têm acontecido consigo, onde você coloca as mãos, tudo dá para o torto. Então não falte nesta grande sexta-feira 13, em todas as igrejas universal do Reino de Deus.